Oi pessoal, como eu prometi para vocês, muitos pedidos pedindo para fazer esse passo a passo aqui, né? Que eu fiz pensando num porta-biju, mas na verdade ele pode ter 1001 utilidades. Esse aqui foi o primeiro, peça piloto. Essa aqui foi a segunda. E aí eu fiz mais essas duas. E fiz mais essas duas. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença de uma para outra no interior, mas que na verdade elas servem para a mesma coisa, certo? As duas primeiras, essa aqui foi a primeira. Ela é assim, ó. 5 bolsinhos aqui, e que você pode colocar aqui o que você quiser. Desde biju, remédio, band-aid, até uma maquiagem rápida, uma coisinha pequena, um gloss, alguma coisa assim, ela vai caber, né? E aí a utilidade você é quem dá, certo? Essa aqui foi a primeira, aí ela vai fechando assim e fecha com o elásticozinho aqui. Aí você pode perguntar, Dina, por que você não botou um botão aqui e outro fecho? Porque aqui ela vai encher, né? Ela vai ficar cheia de coisas aqui dentro. Então, se eu botar um botão, pode correr o risco do botão não chegar até o limite, né? E não fechar a peça. E o elástico, ele vai se expandindo, ó. A opção do elástico é porque ele expande, né? Quanto encher aqui, quanto mais tiver coisas aqui dentro, mais ele vai expandir. E aí vai caber tudo que você quer. Aí fiz essa outra aqui. Mesmo jeito por dentro, ó, 5 bolsinhos. Essa aqui eu botei o mesmo tecido no exterior e botei no interior também. O detalhe dessa aqui foi que eu fiz um quilt aqui com 3 costuras, ó. E aí fechei com elástico também. Aqui a terceira, que aqui eu já fiz uma com 4 bolsinhos, 1, 2, 3, 4 bolsinhos. Diminuí um, porque às vezes a pessoa não quer algo tão grande, quer um pouco menor. Então eu diminuí um bolsinho aqui e fiz com 4. Mas ela fecha da mesma forma. Aqui. E a alcinha. A aba, aliás, fecha aqui com elástico. A terceira foi essa aqui, que eu também fiz com 4. O que eu fiz diferente foi colocar um tecido aqui, o mesmo tecido que eu coloquei dentro, nessa parte aqui de fora, com um quilt aqui com agulha dupla. E aqui eu coloquei um pedacinho só da aba, para colocar um detalhezinho extra aqui. Quando virar, ficar só a abinha aqui com o detalhe do tecido digital, né? Aqui. E aí fecha também dessa forma. E aqui eu fiz apenas com 3 bolsinhos. 1, 2, 3. 3 bolsinhos. E aí da mesma forma. Fecha do mesmo jeito. Para uma viagem mais rápida, colocar remédio, algumas coisinhas mais... pouca coisa, né? Numa viagem rápida. Aí você fecha aqui, com o elástico da mesma forma. E essa proposta aqui para um absorvente, para um porta-absorvente. Um kitzinho, né? Que aqui eu botei 2 bolsinhos. E aí cabe absorvente maior aqui e cabe o protetor diário também aqui. Já medi pelo meu aqui e cabe direitinho. E aí tem esses três tamanhos. Pode ser com 5 bolsinhos, 4 bolsinhos, 3 bolsinhos, 2 como eu fiz esse. E pode ser até mais, se você quiser mais bolsinhos, dá para fazer com mais bolsinhos, certo? Essa é a minha proposta aqui do tutorial de hoje. A utilidade aí vocês vão decidir o que vocês vão colocar dentro.
e vamos lá, né? Fazer o passo a passo direitinho. As medidas vão estar no grupo, certo? Eu vou colocar a medida. Eu vou fazer com 5 bolsinhos, vou colocar a medida para 5 bolsinhos. E aí, do jeito que eu faço de 5 bolsinhos, o passo a passo 5 bolsinhos, vocês conseguem fazer qualquer tamanho. De 4, de 3, de 2, tá certo? Mas aí eu vou colocar a medida também dessa aqui de 2. E o de 3, tá certo? Eu vou colocar lá no grupo as medidas. Quem tiver interesse, entra no grupo. Vai estar em arquivos, na aba arquivos, todas as medidas e moldes dos meus tutoriais, tá bom? Vão estar todos lá, disponíveis. É só você entrar no grupo, ir em arquivo e selecionar lá o arquivo que você quer e anotar as medidas ou imprimir o molde que tá lá, tá bom? Pronto, nós vamos precisar aqui de plástico cristal. Esse aqui é gramatura 80, ele é bem grossinho. Se você quiser colocar uma telinha ou quiser colocar um outro plástico que você tenha na sua casa, no seu ateliê, fica à vontade. O que eu tenho aqui é esse, então eu vou usar esse aqui. Eu gosto muito dele porque ele é resistente, ele é bem grossinho. Então, nós vamos precisar de 5 pedacinhos, 5 retângulos. As medidas vão estar lá no grupo, tá certo? 5 retângulos do plástico cristal. 5 pedaços de zíper por metro aqui, vermelho. Ou a cor que você for usar de acordo com o tom da sua estampa. E viés para esse primeiro momento, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço os bolsinhos, certo? Vamos pegar o viés, um pedacinho de viés, colocar em cada um desses bolsinhos aqui, de um lado, um pedacinho do viés largo. Vou pegar o viés para mostrar. Ó, pessoal, eu vou usar esse viés aqui industrial, né, que a gente compra. Esse aqui ele é o mais largo, ele tem 2,3 centímetros, né, de largura aqui. Então, nós vamos usar ele, certo? Eu sempre gosto de cortar o viés um pouquinho maior, um dedinho maior do que o material. Então, eu vou cortar aqui um pedaço. E aí, já faço a medição aqui. Corto mais logo, do mesmo tamanho. Vamos começar por esses. Então, assim, a gente vai pegar o viés, vai posicionar aqui. O viés, ele tem aqui um ladinho que ele é mais largo, na dobrinha aqui, e um que é mais estreito. Esse lado é mais estreito, a dobra, e esse outro lado ele é mais largo. Então, eu posiciono o mais estreito aqui, na lateral do plástico aqui, rente com o plástico, posiciono aqui e passo uma costura seguindo bem essa margem aqui da quina do viés, certo? Deixa eu trocar a minha bobina aqui, uma vermelha. É importante que a linha seja da cor da estampa para que o nosso trabalho tenha harmonia. Aqui. Vamos passar uma costura de segurança aqui. Ó. Costurinha aí. E aí a gente vai pegar esse viés. Deixa eu cortar a linha aqui. A gente vai pegar esse viés e vamos dobrar ele aqui, ó, para deixar rente as duas extremidades do viés com a extremidade do plástico. Vamos dobrar aqui
fazer tipo um canalzinho aqui, uma vala aqui, dobrar ele aqui, certo? Fez isso, aqui a gente vai encaixar o primeiro zíper. Vamos pegar aqui o zíper e vamos encaixá-lo aqui dentro. Bem justinho assim, ó. Quem quiser pode colocar aqui uma fita dupla face para auxiliar para ele não escorregar. Quem estiver iniciando, coloca uma fita dupla face fininha aqui, que ele vai segurar o zíper numa boa aqui, ele não vai correr. E aí nós vamos passar uma costura de pesponto aqui, nessa parte aqui, certo? Ó, a costurinha fica assim, aqui. E aí tem essa outra parte aqui, tá vendo que tá solto aqui? Então, esse primeiro bolsinho é o que eu chamo de início da peça, que é essa parte aqui. É esse primeiro bolsinho aqui, certo? Nós estamos fazendo esse. Então, quem tem essa etiquetinha interna, etiqueta de cetim, aquela etiquetinha que vai dentro da peça, na parte interna, a gente encaixa aqui nessa aberturazinha desse viés, certo? Então, aqui eu vou pegar a minha etiqueta. Vou centralizar ela aqui. E vou passar um pesponto aqui, desse lado do viés aqui. Fica assim. E a parte de dentro fica assim. Deixa eu cortar só essa linha aqui. O plástico fica aqui, fica certinho aqui. Pronto. Nós vamos pegar outro pedacinho de viés, vamos fazer a mesma coisa desse lado. Do mesmo jeito que nós fizemos em cima, a gente vai fazer aqui. Vamos passar a costura. E vamos dobrar, fazendo esse canalzinho aqui, onde a gente encaixa o próximo zíper. Aqui. Nessa parte de cima aqui, onde a gente fez o primeiro zíper, como ele vai ficar em cima da peça, a gente vai colocar também outro viésinho aqui, para dar o acabamento do zíper. Vamos colocar o viés aqui, deixar rente aqui o viés e o zíper, e passar uma costura na quina do zíper, na quina do viés, onde fica essa margem da dobra do viés. Aqui a gente faz a mesma coisa. Deixa todo mundo rente aqui, quina com quina. Com a unha mesmo aqui. E aí a gente deixa ele dessa forma aqui. Por enquanto, esse primeiro aqui, a gente não passa costura em nenhum dos lados, nem aqui, nem aqui. Apenas deixa o viés aqui já posicionado. Porque nós vamos fazer esse acabamento lá na parte, quando for colocar esse bolsinho na parte do tecido. Ele vai ser reservado aqui agora. Nessa outra parte aqui, a gente vai encaixar o nosso segundo zíper. Aqui, ó. E vamos passar uma costura só nessa parte aqui, onde tá perto do dentinho do zíper. Apenas aqui. Na parte superior, a gente não passa agora, só depois. Vai passar uma costura só para segurar esse zíper aqui.
Pronto, essa parte aqui a gente deixa ela aqui abertinha assim, ó. Porque nós vamos passar o pesponto na peça lá quando for montar. E aqui, o que falta aqui? O nosso outro viés aqui. Porque a gente tem que encaixar o outro bolsinho aqui. Então, vamos passar a costura novamente. E vamos dobrar aqui. Fazendo o canal aqui novamente. Quem quiser usar o viés, fazer o seu próprio viés, fica à vontade. Eu testei com o viés mais estreito, ele não fica bom, porque ele precisa de espaço aqui e o outro é muito fininho. Então, o ideal é um viés nessa espessura aqui, ou você faz seu próprio viés. Pronto, e aqui tá aberto, por quê? Porque aqui nós vamos encaixar nosso bolsinho, nosso segundo bolsinho. Aqui tem que se atentar para que o bolsinho ele fique bem rentezinho aqui, ó. A margem dele fique perfeitinho aqui. Nessa hora, quem quiser usar a fita dupla face para auxiliar, para ele não correr, quem tiver acesso aí, vamos passar uma costura aqui, nessa parte aqui, e vamos passar uma costura nessa parte aqui. Nessa parte nós vamos fazer o pesponto tanto aqui quanto aqui em cima, certo? O segundo bolsinho tá aqui, costurinha feita dos dois lados. E aí, a gente vai repetir isso em todos os outros bolsinhos, nos outros 3 bolsinhos. Vamos colocar o viés, vamos encaixar o zíper, depois a gente coloca o segundo viés, para poder encaixar o outro plásticozinho, o terceiro plástico, e assim sucessivamente. Nós vamos encaixar todos, a quantidade que você for fazer. Lembrando sempre que em cima do zíper, essa é a parte de cima, porque essa aqui é a etiqueta. Então, essa parte aqui é a parte de cima. Essa parte aqui que fica acima do zíper, sempre ela tem que ficar sem o pesponto, por enquanto. Esse aqui já tá um pesponto dos dois lados. Esse não, tem que ficar aberto aqui, ó. Pra gente pespontar na hora de encaixar na peça. Do mesmo jeito vai ser esse. Sempre esse aqui, ele vai ficar assim. Ele vai ficar assim. Pra gente pespontar na hora da montagem, ok? Então, eu vou adiantar esses outros 3 bolsinhos, que são iguais a esse, e venho mostrar pra vocês. Pronto, fiz os bolsinhos, todos os bolsinhos, lembrando que sempre o de cima, ele fica aqui aberto, ó. Fica com esse viés meio solto aqui, sem costura. Sempre de cima do zíper, certo? Lembrando que essa parte aqui é a parte de cima. Aqui agora a gente coloca o cursor, passa o cursor dos 5 bolsinhos e deixa ele aqui no centro de todos eles, tá bom? Eu vou passar isso e venho mostrar o próximo passo para vocês. Pronto, passei o cursor, os 5 cursores e deixei aqui no centro, certo? Essa parte aqui que fica mais do que o meu plástico, eu sempre gosto de deixar mais, mas depois, quando eu pregar essa parte aqui na parte interna da peça, aí eu vou e recorto aqui, eu refilo a extremidade, o que tá excedendo, certo? Então, agora, a gente vai pegar um tecido, eu vou buscar o tecido aqui, para mostrar para vocês como foi que eu fiz para chegar na medida que eu quero, né,
do tamanho dos bolsinhos que eu tô usando aqui. Se eu quisesse de 2, era um tamanho. Se quisesse de 3, um tamanho. E de 5 também. Tem uma dicasinha para você fazer do tamanho que você quiser, tá bom? Pronto, ó, fui lá dentro, cortei um retângulo aqui. Esse retângulo, ele tá passando do meu plástico aqui, ó. Tá passando de um lado e do outro. Sempre maior, a gente tem mais margem, né, pra não perder. Então, aqui a gente encaixa aqui a última lateral do plástico que não tem nada, ó, essa lateral aqui, que ela não tem acabamento, porque não precisa, ela vai ficar para baixo. E o viés que vai fazer o acabamento final vai cobrir isso aqui. Então, a gente encaixa ela aqui. E aí, a gente vai vendo o tecido. Eu vou ter que dobrar aqui, porque como é grande e a mesa é pequena, aí vai vindo com tecido, ó. Vai vindo, até chegar nessa parte superior aqui, onde tem etiqueta. Só que aí, a gente não pode parar aqui, né? Porque essa parte aqui é justamente a abinha que vai fechar. Então, a gente tem que passar um pouco mais. O equivalente é uma medida dessa aqui, a medida do plásticozinho já com zíper, né? O equivalente a isso aqui. A gente passa um pouquinho, deixa eu ver quanto mede isso aí. Vou pegar aqui, né? Ó, a gente passa o equivalente a 13 centímetros aqui tem. Não significa que nós vamos usar esses 13 todos. A gente ainda vai arredondar aqui a borda, certo? Aqui tem 13 centímetros, certinho. A gente passou. Então, o que a gente fez? A gente pegou aqui, ó, alinhou aqui. Já podemos colocar aqui, esse é o... Deixa eu colocar do direito do tecido. Direito do tecido com o direito do plástico para cima. Vamos colocar aqui um clipezinho aqui, como é plástico, para ele não sair do lugar aqui. Pronto. Ele tá aqui. Aí, lembra que eu falei que a gente tinha que deixar aqui, essa parte aqui do viés, ó. É justamente porque agora nós vamos fazer um pesponto aqui, nessa parte, porque a gente isola esse bolso. Vamos fazer um pesponto nesse outro, que a gente isola esse. Um pesponto aqui, isolando esse. E um pesponto aqui para isolar esse. E por último, esse aqui é o acabamento da parte superior. A gente vai fazer um pesponto aqui, vizinho ao dentinho do zíper. E outro nessa parte aqui, onde tem um canalzinho aberto. A gente vai fazer 2 pespontos aqui, certo? O ideal aqui é que vocês coloquem clipes aqui segurando para não correr, para ele não ficar correndo, né? Porque o plástico, ele tende a correr um pouquinho. Ou, então, a gente pega um alfinete e posiciona em cima do viés aqui, não em cima do plástico, aqui em cima do viés. Por quê? Porque o viés, ele é tecido, tá com plástico aqui dentro, mas não vai ficar furado, né? Porque tá protegido com o viés, para não correr. E aí, a gente vem fazendo, começando sempre daqui, do final, passando a costura e prendendo isso aqui. Na sequência, a gente vem e passa uma costura em toda a volta, fechando as laterais aqui do plástico e deixando isso aqui bem firmezinho. Passa uma costura em toda a volta, ao redor todinho do plástico aqui. E aí, quando terminar tudo isso, aí refila aqui o excesso que tem aqui de tecido, de zíper, de viés, de tudo que tem nas extremidades. Menos aqui. Aqui, quando a gente for refilar essa parte aqui por cima, a gente não vai refilar ele certinho aqui. A gente vai cortar somente até aqui, igualzinho com plástico. Corta só até aqui. Faz tipo uma saída assim, deixando essa parte aqui maior um pouquinho. Porque aqui nós vamos... Corta mais ou menos assim, ó, pra cá. E deixa essa parte aqui maiorzinha mesmo. Porque depois a gente vem e arredonda aqui.
certo? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer o meu, vou mostrar pra vocês não ficarem com dúvida, tá bom? Primeira costurinha aqui, ó, segurando essa extremidade no tecido, a segunda costurinha aqui, no próximo viés aqui, e assim sucessivamente, até chegar lá no final, ok? Passei a costurinha aqui, ó, gente, fiz a segunda costura aqui, a terceira aqui, primeira, segunda, terceira, essa aqui é a quarta, e aí falta essa e a última aqui, certo? Que eu vou fazer aqui pra vocês verem. Aí eu faço assim, pego um alfinete, posiciono aqui no centro, numa dessas partes aqui do viés. É um pouquinho duro, mas dá pra fazer. Que o meu plástico é resistente. Aí, pronto. Posiciono aqui o viés, ó. Que aí o plástico não corre. Aí vou passar essa costura aqui, vou vir e passar duas costuras aqui. Uma em cima e outra embaixo. A gente dobra aqui o bolso, ó, porque aí melhora o nosso trabalho aqui para posicionar na máquina. Vai chegando perto do zíper aqui, a gente vai com cuidado. É só afastar um pouco o zíper. E fecha esse canal aqui que tá aberto ainda. Pronto. Todas as costurinhas feitas aqui. Agora a gente vem e passa uma costura de segurança nas laterais aqui, fechando todas essas partes aqui, certo? Eu vou fazer isso e vou mostrar pra vocês. Pronto, costurinha feita aqui das laterais, ó. E aí a gente agora é só refilar aqui o que tem de excesso, ó. Pega a tesoura e corta fora. Quando chegar aqui no último zíper, a gente não vai seguir direto. É só a gente cortar aqui um pouquinho e sair aqui, ó, na lateral. Deixando assim. Pode deixar assim que fica mais fácil. Quem quiser, vai direto também. Mas assim, eu vi que o acabamento, na hora do acabamento, fica mais fácil. Então aqui eu vou começar de cima, por causa da minha posição da mão aqui. Mas aí eu venho cortando fora esse excesso aqui todinho. Pronto. E aí, os bolsinhos estão prontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vai ficar o forro da abinha. Antes que vocês possam até perguntar, você pode perguntar, tá usando um pezinho de teflon, Diana? Não, tô usando o meu pezinho normal, aquele dentinho de coelho. Com esse plástico aqui, como ele é mais grosso, não tem necessidade de trocar, pelo menos eu nunca troco. Só se o plástico for muito fininho, aquele plástico mais fino, que aí ele gruda mais. Esse ele é mais tenso, aí não gruda muito, não gruda o pezinho. E a linha? A linha eu uso essa aqui. Essa de cone assim, de poliéster. Essa aqui é de Gamai.
Mas às vezes quando eu não acho essa marca, eu compro de outra, umas arrebentam. Mas essa aqui até que tá aguentando direitinho. E aí, a gente vai pegar essa parte interna da peça. Agora a gente vai pegar a parte externa da peça. A minha parte externa é o seguinte. Quem quiser fazer com esse detalhe aqui, só de uma lateralzinha aqui da aba, a hora de cortar o tecido da parte externa, corta do mesmo jeito. E aqui a gente sobrepõe direito com direito aqui. Vamos dizer que aqui seja o direito da minha peça externa e aqui a abinha que eu quero que ela fique. Então, eu vou pegar aqui, direito com direito, vou posicionar aqui e vou passar uma costura aqui. Depois eu venho com isso, tombo pra cá, aí ela vai ficar com um detalhezinho pra cá. Depois eu venho e passo a costura de segurança, mesma coisa que eu fiz nessa, certo? Então, o tecido externo, a gente vai cortar da mesma forma que nós cortamos esse. Esse aqui já serve como o tamanho que você vai cortar o tecido externo. Vai cortar do mesmo tamanho desse. Sempre, eu, Diana, sempre gosto de tirar um dedinho a mais de cada lado, para eu ter uma margem melhor, né, de costura. Então, eu vou cortar desse mesmo comprimento, só que mais largo um dedinho aqui. Um dedinho de cada lado, certo? E aí eu vou colocar na manta, eu vou colocar a manta R2, que ele é mais grossinho. Esse aqui foi feito na manta R2. E eu achei que a estrutura ficou bem legal. Todos esses que eu fiz foi com R2. Então, eu vou fazer com R2. Mas aí você faz com a manta da sua preferência ou a que você tiver no seu ateliê, certo? Então, eu vou cortar... Vou passar na manta, né? Quem quiser já faz o quilt e venho mostrar pra vocês a parte externa. Pronto, fui lá, escolhi o meu tecido externo, posicionei a minha etiqueta aqui, de forma que ela fique aqui nessa posição, aqui, nesse canto. Para fazer isso, você tem que colocar forro externo com o lado com forro aqui, coloca, prende aqui com um alfinete, vai dobrando e vendo onde é que vai encaixar essa parte aqui, marca a etiqueta e prega. Ou então coloca aqui na partezinha da aba, certo? Vai do gosto de cada um. Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei o meu topo, vou posicionar ela aqui. E aí, eu vou vir com a parte interna aqui. Tá vendo que ela tá maior, né? Eu sempre deixo maior mesmo de propósito. Posiciono ela aqui. Aí, vou colocar aqui grampinhos prendendo certinho aqui. E vou fazer uma costura. Como ela vai ser com acabamento de viés, vou fazer uma costura em toda a volta, prendendo a parte do forro, né, aqui dos bolsinhos de plástico, com a parte externa aqui, a parte floral, certo? Depois eu venho mostrar pra vocês como é que a gente arredonda os cantinhos aqui, tá bom? Lembrando que aqui, ó, nessa parte aqui, quando a gente chega aqui, a gente vai passar a costura aqui, ó. Vai passar reto aqui a costura e aqui, para quando refilar todo mundo, refilar certinho. Aí você pode perguntar, e por que não já cortou? Porque às vezes a gente corta e o tecido ele enruga um pouquinho aqui, ele fica puxando. E com essa extremidade aqui maior, a gente tem uma margem de segurança para depois cortar e ele ficar certinho assim, bem retinho, tá bom? Eu vou fazer a costura e vou mostrar para vocês. Pronto, costurei aqui, parte externa com parte interna aqui, tá todo costuradinho. E aí, a gente vem arredonda esses dois cantinhos aqui. Você pode arredondar até com a bobina,
Basta arredondar um pouquinho aqui, só um cantinho, para o viés ficar mais fácil a colocação, certo? Quem quiser deixar reto aqui, para fazer o cantinho mitrado, também fica à vontade. Quem não tiver essa régua aqui, que tem esse ângulo aqui de 5, foi a que eu usei aqui. Aí eu vim aqui com giz, como é plástico. Marquei aqui. Marquei outro lado. Aí vou passar uma costura aqui e cortar o cantinho. Da mesma forma eu venho aqui na parte da aba, do fechamento. Esse eu já usei esse ângulo aqui de 10. Ou deixa eu pegar aqui. Ou esse ângulo aqui do cone de linha, também dá pra fazer, certo? Quem não tiver a régua, faz com isso. E quem não tiver nenhum dos dois, faz com um copo, alguma coisa aí, mas não deixa de fazer, né? Risca aqui. O outro lado. E aí passa uma costura em volta e refila, deixando ele circular. Deixa eu tentar fazer aqui. Porque a peça é grande. E agora a gente recorta aqui. Pronto, e aí fica redondinho aqui e redondinho aqui, certo? Agora nós vamos pegar o elástico. Eu uso isso aqui. Não... Deixa eu cortar aqui. Não tem o patrocínio dele não, certo, pessoal? Mas é porque é um elástico de boa qualidade, esse aqui. Esse elástico aqui. São José. Não tenho patrocínio com eles, não tô ganhando nada. Mas também não é justo eu não falar para vocês um elástico que seja de boa qualidade, né? Para colocar nas peças de vocês. E depois o elástico acaba, a cliente vem lá e diz: ó, o elástico perdeu a força. Então esse aqui eu já conheço há bastante tempo. Até agora nunca tive reclamação. Então eu vim dizer a vocês qual elástico que eu uso, tá certo? Mas quem não tiver desse aí, tiver um outro e quiser arriscar a usar, aí fica a critério de cada um. Aí como é que eu faço para fazer a medição do meu elástico aqui? Eu prendo a primeira parte aqui, acho aqui o centro da peça. Meu centro é aqui. Eu venho aqui e posiciono aqui passando um dedinho. E dou uma costurinha aqui com retrocesso. Só posicionei aqui o meu elástico, sem cortar, ele tá inteiro aqui, ó. Tá aqui. Aí eu venho... Dobro a minha peça, como ela vai ficar.
venho dobrando a minha peça como ela vai ficar. Pronto, achei a posição que ela vai ficar, então eu venho com esse meu elástico que ainda tá na peça aqui todinho. Eu venho, circulo aqui, ó, circulo e trago pra cá. Ele nem pode estar muito arrochado, porque senão ele vai ficar apertando aqui, né? E nem folgado demais. Então, a gente centraliza aqui, ó, dá uma esticadinha leve e vê que a posição dele vai ser cortada mais ou menos aqui. E aí vai ficar com uma força legal, ó, pra fechar, certo? Deixa eu cortar aqui. Cortei. Vai ficar assim. Aí, eu vou medir esse elástico aqui para dizer a vocês quanto foi que ficou. 33 centímetros esse pedacinho aqui. Então, ele vai ficar assim. Então, eu venho aqui, pego a outra ponta aqui do elástico, ó. Prendi a primeira, circulei, cortei. Então, eu venho com a outra, posiciono aqui do mesmo tamanho aqui, porque eu cortei justamente dando essa diferençazinha aqui, né? Posiciono aqui e passo um pesponto aqui, um retrocesso aqui, para ele ficar bem firme, porque ele vai ter tensão, né, aqui, é o local de tensão. E aí, vamos fazer o teste para saber se o elástico fecha direitinho. Eu venho com o elástico aqui. Ainda tô achando que tá um pouquinho folgado, ó. Tô achando que tá um pouquinho folgado. Então, eu volto lá. Tiro um pouquinho aqui. Tiro esse retrocesso que eu dei por último. Primeiro eu coloquei igualzinho aqui, eu senti que ele ficou um pouquinho folgado, então eu trago mais um pouquinho pra frente, ó. Ó, um pouquinho. E passo aqui a costura. Ó, passou aqui um pouquinho do outro. Não sei se dá pra vocês verem. Passou um pouquinho aqui. Vou cortar aqui. Passou esse pouquinho além. E aí eu venho, faço o teste novo. Certificar que tá certinho, né? Que vai bater certinho. Pronto, agora deu certo, ó. Certinho, a tensão tá boa. E aí, a gente faz acabamento com viés aqui ao redor da peça todinha. Ficar desse jeito. A minha etiqueta aqui é da Vera Guimarães, certo? Ela tem etiquetas lindas aí. Quem quiser, o link dela vai estar na descrição do vídeo aí, certo? Vai ficar assim. E agora, nós vamos pegar o viés, nosso viés, e vamos começar a posicionar ele do lado daqui de dentro. Da mesma forma que eu já fiz em outros tutoriais aí, como é que eu faço. Posiciono por aqui, venho circulando todinho. Depois eu viro pro outro lado, dobro o viés todinho, coloco clipes e rebato com a costura, batendo em cima da primeira que eu fiz, tá certo? Vou colocar o viés desse aqui e venho mostrar o resultado final pra vocês. Coloquei o viés aqui na parte interna. Agora a gente vai fazer o quê? Virar o viés todinho pro outro lado. Pra poder rebater esse viés aqui. Rebater aqui, pegando em cima da costura que nós fizemos primeiro, certo? Eu vou rebater o viés e vou mostrar o resultado da peça pra vocês. Pronto, pessoal. E assim ficou o resultado final da peça. Dentro.
5 bolsinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui fora eu fiz a estampa só. E desse jeito aqui fica a peça pronta. Aí você vai dobrando e fecha aqui com elástico. E assim fica desse jeito aqui. Tá vendo como fica lindinha? Fica fofinha. E aí você usa como que você quiser, com a utilidade que você quiser dar, né? Remédio, biju. Serve até para colocar lacinho das crianças, né? Coisinhas menores, aquelas liguinhas de cabelo. Para muita coisa. Esse aqui eu fiz como sugestão de porta-absorvente, que foi os dois que eu mostrei. E aí, assim, quem quiser uma peça mais gorduchinha, faz com a manta R2. Quem quiser uma peça mais slim, assim, mais fininha, faz com R1. Essa aqui é com R1, certo? Aí vai de gosto de cada um. E quem não tiver nenhuma nem outra, aí tenta estruturar, dublando o tecido, que também dá certo. Dá super certo com ele dublado. Ou tenta fazer com uma outra estrutura que você é acostumada aí. O nylon, alguma coisa nesse estilo aí. Não conheço, não costumo trabalhar com nylon dublado com esses outros. Aí fica a critério de cada um, tá bom? Então essa aqui é a minha sugestão de peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aqui também eu fiz com metade de uma cor. A abinha, aliás, que eu fiz repartida a abinha, né? Que é uma sugestão. Você quiser também, quem tem bordadeira, infelizmente eu ainda não tenho. Quem tem bordadeira pode bordar aqui o nome da pessoa, alguma coisa assim, nessa abinha aqui de segurança. Quem quiser fechar com outro estilo de fechamento, pode ser um fechozinho aqui, um botão imantado, ou um fechozinho daquele que vem e fecha em cima da aba também. Pode ser. E aí, quem quiser pode aplicar, né, alguma coisa também na abinha. Pode usar a imaginação e criar outras peças aí, para vocês mostrarem para as clientes aí, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Outra coisa que eu ia falar, minhas coisas foram feitas com a manta da Pegorari, tanto a R1 quanto a R2, de excelente qualidade. O link da Pegorari também vai ficar aí na descrição do vídeo, tá certo? Ela é uma manta muito boa, não deixa a desejar de jeito nenhum. Tem outras aí que fica soltando pelo, ela não, ela é bem interessante, a qualidade dela é surpreendente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula. E quem puder, deixa um like aí, comenta a aula, compartilha para outras pessoas verem também. E se puder também, vai lá no Instagram, me segue também. Tô precisando de seguidores lá para fazer um sorteio. Tô pensando num sorteio bem legal para fazer para vocês. Só que eu preciso bater uma certa meta lá para conseguir